em Praia Grande. Eu não sei se é vizinha do Paulo Andrade, lá em Praia Grande. As câmeras flagraram a mulher vandalizando, jogando pedra, quebrando vidro do ponto de ônibus, e ela foi presa. O que chama atenção, vandalizar ponto de ônibus não seria uma notícia, porque infelizmente no Brasil a gente não tem a cultura de cuidar do que é público. Então, muito patrimônio público é vandalizado. Agora, uma mulher aí sim é novidade. Normalmente são marmanjos que vandalizam equipamentos públicos. Não é isso, Marcelo? Bom dia. Bom dia e um bom ano novo para os nossos ouvintes, para a nossa bancada, né? Primeira reunião de bancada do ano aqui. E duas coisas, né, Paulo? Não só o fato de ser mulher, mas uma pessoa de 27 anos. Não é uma criança, não é um adolescente que possa dizer que é imatura, não sabe o que está fazendo. Enfim, a notícia positiva nisso tudo é que ela foi presa. A câmera não ficará, mas passou o constrangimento, foi levada, enfim, não consigo entender o que passa na cabeça da pessoa. É por isso que vandalismo é um ato gratuito, né? A pessoa não precisa de um motivo, não é aquele não é um protesto, olha, eu pichei, o pichador tem muito, pra mim é vandalismo também, mas ele tem esse mote de não, eu tenho o meu protesto. Hoje em dia o pichador eles têm gangues de pichadores também, mas enfim, tá destruindo coisa pública, e quando destrói coisa pública, somos eu, você e todos os nossos ouvintes que pagamos por isso. Esse é o grande problema. Inclusive a pessoa que destrói. Então, quando alguém fala assim, isso não é problema meu, claro que é problema seu. É problema nosso de todo santo dia. A estátua quando é vandalizada, o monumento quando é rabiscado, a coisa pública quando é maculada é um problema de vandalismo. Eu não entendo. Bom dia, primeiramente. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Marcelo. Eu não entendo vandalismo. Vandalismo é uma coisa que nós temos o patrimônio público destruído na época dos orelhões, né? E até hoje acontece. Eu me lembro que a Telefônica, então, na época, falava que a maior destruição de telefones públicos era nas comunidades, ou seja, nas favelas. Aonde eles mais precisavam era onde tinha maior destruição. E arrancavam fone, né? Destruição total. E eu não entendo o vandalismo, porque eu vou falar uma coisa para você, eu entendo até o roubo. Né? Porque o roubo ele tem um objetivo. O sujeito, às vezes, ele arromba a porta de um carro, quebra o vidro de um carro para roubar eu ia falar toca-fitas, né? Que já nem existe mais isso aí. Mas para roubar toca-fita uma bolsa, um celular. Para roubar um celular, uma bolsa, um som, né? Ou às vezes até um notebook que ele vê dentro do carro, ou algum objeto. É um tipo de vandalismo? Mas você vê um sentido naquilo que está sendo feito para atingir e resgatar ou ganhar algum objeto. Agora, destruir por destruir, eu não consigo ver o sentido. Talvez uma revolta interna da pessoa em não ter nada e aquilo, sei lá, eu não consigo entender. O CDL Santos Praia, ele patrocinou uma casa do Papai Noel num equipamento público, na Praça Independência, em Santos. Teve vandalismo, não? Não, porque nós contratamos um segurança, né? Então não teve chance. Tivemos uma despesa até desnecessária, um tanto quanto maior, em função de ter um segurança, principalmente durante a noite, para evitar esse tipo de problema. Agora, a montagem demorou, a desmontagem demora também? Como é que é isso aí? Não, ele chamou os duendes todos que eram do Polo Norte, foi rápida. Não, agora o Paulo Chifres querido, né? Ele está querendo botar fogo na conversa de alguma coisa. Não, eu só estou perguntando pelo seguinte, a desmontagem da árvore de Natal na casa do Marcelo Marçaioli, eu sei que foi feita pela Bianca no dia 6 de janeiro, tá certo? O dia dos Reis Magos. Não, eu não sei, viu? Eu fiz dia 5 em casa. Agora, sinceramente, não sei se ela escutou. O Tim Maia tem uma música muito boa, né? O Dia de Santo Reis. Eu não sei se ela ficou... tradicionalmente, dia 6 de janeiro é o dia do Mas desmonte. eu acho que tá montada, viu, Paulo? Sinceramente. Mas em casa nós fizemos no domingo, onde nós temos mais tempo, então desmontamos tudo domingo. Eu acordei domingo de manhã, coloquei tudo em cima da mesa, aí minha mulher foi guardando. Mas foi dia 5, né? Geralmente é dia 6. Mas a casa do Papai Noel está sendo já desmontada, nós estamos montando
A prefeitura está desmontando. Sem querer pôr fogo em nada. Vai levar uns 10 dias para desmontar. Mas você sabe, o vandalismo ele não deve ter perdão da máquina pública, até porque tem algumas sentenças que são muito interessantes, muito criativas. Juízes que mandam um vândalo limpar, mandam lavar, mandam ele repintar muro. Ele tem que, além de pagar a multa, além de ter a pena, ele vai restaurar tudo o que ele fez. Então, os vândalos têm que ser punidos severamente, e foi muito bom que ela foi presa. Agora, essa mulher, como é que ela vai lá? Não é vidraceira? Como é que ela vai recuperar o vidro que ela quebrou lá na... Aí não vai tem ter que pagar jeito. Com bens pessoais. Aí tem que ser pena pecuniária, em dinheiro. 7h07. Repita. 7h07. Ontem nós comentamos aqui sobre o caso da unidade de terapia intensiva pediátrica, UTI pediátrica do Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, hospital estadual. E ontem foi anunciado o fechamento dessa unidade por 3 meses. Primeiro era um fechamento provisório, não dava para funcionar sexta, sábado e domingo, por causa de licenças, plantões, demissões. A diretora Mônica Mazurana anunciou isso daí. Agora, quando nós comentamos aqui, né, Paulo Andrade, o Arnaldo Haddad fez uma revelação surpreendente, o comentarista da quarta-feira, sobre isso. Ele falou que no Hospital Guilherme Álvaro tem um caça-gazeteiros do Tribunal de Contas. Ele lembrou um personagem, o Paulo Andrade lembrou também, do Bolinho e da Luluzinha. Traduz aí, põe a legenda, Paulo, porque muita gente não sabe o que é. Gazeteiro é o que faltava na aula, bolava a aula, Cabulava a aula. Da turma do Bolinho e da Luluzinha. Ele lembrou até o nome, Miguel, né? Miguel Caça-Gazeteiros. Ele falou que tem um caça-médico gazeteiro, médico que assina o plantão, vai embora, não sei o quê. Lá, e que isso, sei lá, atrapalhou um pouco a vida do pessoal, caça-gazeteiros do Tribunal de Contas. Já imaginou o quanto teria que trabalhar um caça-gazeteiro no Congresso? Nossa. Já pensou nisso? Mas aí o caça-gazeteiro também vai ter que ter um caça-gazeteiro do gazeteiro. Ele ia ter síndrome de burnout, de tanto que ele ia trabalhar lá caçando os gazeteiros em Brasília. Essa revelação foi surpreendente, né, do Arnaldo Haddad. E agora, a UTI pediátrica do Hospital Guilherme Álvaro fechada, são 7 leitos, que a tendência de redistribuição por outras UTIs pediátricas da Baixada, que também falta esse equipamento na Baixada, então é um problema a mais, né? Eu vejo problema de saúde e falta de verbas, né, de saúde vinda do governo federal. No caso, o Guilherme Álvaro é estadual, né, mas recebe dinheiro do SUS. É problemático, tá? Estamos vivendo aí uma crise no país, cada vez menos pessoas têm condições de ter um plano de saúde, e os planos de saúde estão virando praticamente tipo SUS, né? Porque sem qualidade, perdendo qualidade, e a obrigação que é do Estado, né, ou da União, que é do SUS, não tem dado conta. Eu entendo, Paulo, que assim, a gente critica o hospital em si, critica a Santa Casa, critica o Hospital Guilherme Álvaro ou qualquer outro, o CREI, né? CREU, ia falar CREU. CREI em São Vicente, o São José em São Vicente. Então nós temos aí várias críticas direto ao hospital, mas o hospital ele precisa sobreviver de alguma forma, precisa do dinheiro. Se ele não tem o dinheiro, como é que faz? Então, assim, o culpado principal é o SUS, o sistema. No caso da UTI pediátrica, houve uma falta de planejamento, né, Marcelo? Completa. Porque o motivo é falta de profissionais, 30% de profissionais faltavam para completar o quadro de plantões da UTI, que é um serviço que não pode falhar, né? UTI pediátrica, se falhar pode morrer uma criança. E por causa de licenças, de demissões, né? Então, totalmente previsível e planejável. Então, a saúde é um bem, é um direito, né, do cidadão brasileiro, tá na e um dever do né? Estado, como está na Constituição. E esse tipo de coisa não pode acontecer, porque ele é previsível, justamente. Não é o força maior, não é o imponderável, não é um ato de... Os americanos gostam de o act of God, né? Não é um ato de Deus que você não consiga prever, evitar.
Então, no fim das contas, muito amadorismo, muita falta de planejamento de um hospital que não é um hospital que problema abriu de verba, ontem, né, né? Marcelo? Não é, mas mesmo assim, né, Nicolau? Não, porque agora vão correr atrás de uma organização social, né? Isso, e aí uma vai entidade funcionar. que não tenha fins lucrativos e que coloque o pessoal forneça a mão de se obra, vai né? funcionar por OS remunerada, poderia funcionar também pelo Da poder maneira público. como vinha funcionando. Eu vi só complementando, um vereador, não vou falar o nome dele aqui, me falou que eles têm que contratar substituto do substituto, de médico. Você já viu um negócio desse? Então é absurdo um negócio desse, porque ele sai de licença e o substituto também sai de licença e tem que contratar um do outro. Então você vê que o custo, ele aumenta muito. 7h12. Repita. 7h12. Um aposentado morreu depois de sofrer uma queda de bicicleta. Essa notícia a gente nem vai comentar. Foi no bairro Santa Maria, na Avenida Jovino de Melo, em Santos, na terça-feira. Mas é importante assinalar que foi uma queda de bicicleta, uma pessoa de 65 anos morreu em função dos ferimentos. Poderia ter sido evitado com o uso de capacete. Muitos ciclistas já adotam o uso de capacete. Nesse caso, poderia ter evitado a morte do aposentado. 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. UMA Medicina e Segurança do Trabalho informa a hora certa. Jovem Pan, 7h13. Hora certa, um oferecimento de UMA, Medicina e Segurança do Trabalho. Nessa você pode confiar. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 3513-3199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. Construtora Miramar e Grupo Mendes. E você? Deu aquela exageradinha, né? Comeu o que não deve, bebeu um pouquinho a mais. A gente sabe como é. Mas agora chega! Comece o ano com tudo e mude tudo que está te incomodando. Emagreça rápido e com saúde na Clínica 7. Tratamento a partir de R$ 485 por mês. Um ano novo, um novo corpo. Ligue agora e faça sua avaliação gratuita. 3307-2677. www.clinica7.com.br. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h14. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, com o Nicolau Obeide e o Marcelo Marçaioli comentando as notícias com você. Quinta-feira é o dia do quadro de tecnologia do Jornal da Manhã Litoral Paulista, apresentado pelo Cássio Gainetti, especialista nessa área da tecnologia. O Cássio hoje vai falar sobre como é que a inteligência artificial já está afetando decisivamente o nosso dia a dia. Bom dia, Cássio, é isso? Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo, Paulo. Primeiramente, um feliz ano novo, né? Esse ano começa aí com bastantes avanços tecnológicos para a gente poder comentar aqui cada vez mais assuntos. E realmente, a inteligência artificial está bastante próxima agora da gente no nosso dia a dia, né? Às vezes de uma forma positiva, às vezes de uma forma um pouco invasiva, e a gente às vezes acha que é uma coisa mais distante, uma coisa muito futurística, mas realmente é uma coisa que cada vez estão criando dispositivos que facilitam a nossa vida, né? E agora, dentro da inteligência artificial, tem um braço, né? Uma vertente que chama Machine Learning, né? Que as máquinas aprendendo nossos gostos, nossas preferências, para a partir daí, usando a inteligência artificial, desenvolver robôs, né? Não robôs físicos, mas robôs virtuais, aonde vão começando armazenando os nossos dados, as nossas preferências, os padrões que a gente usa, para, por exemplo, se a gente sabe que a gente gosta de café da manhã, um suco de laranja, em vez de a gente pedir automaticamente um robô já faz. Então hoje
como dispositivos como a Alexia, o Google Assistente, a Siri no iPhone, onde você faz pesquisas, perguntas, pedidos, e começa a armazenar dados, né? Então, a máquina aprendendo, o machine learning, que é esse termo que é usado para inteligência artificial, ele começa a aprender padrões, e as máquinas começam a se comunicar, né, entre elas, e elas começam a gerar esses padrões para uma forma de entender o seu mundo, o seu dia a dia, e a partir daí é onde você começa a ter publicidade específica sobre um tema que você procura em outros lugares, né? Você pesquisou uma viagem, no dia seguinte aparecem 1000 passagens, promoções daquela passagem para você. Então, isso, as máquinas começam a ter esse entendimento, né? Então, e aí onde o marketing explora isso, né? Essa tecnologia, de diversas formas, podem ser exploradas. E aqui você começa a ter um leque enorme, né, para essa tecnologia ser aplicada, e a gente acaba sendo um pouco até uma cobaia disso, né, porque as pessoas, os sistemas são criados, né, para fazer isso, e eles usam a gente, com a tecnologia que a gente já usa hoje, tanto celular, né, que a gente já é um pouco mais refém, para acabar testando essas tecnologias de machine learning, de inteligência artificial. Hoje tem rotas, por exemplo, se você chega no seu carro no final do dia, do trabalho, você conecta no Bluetooth, o seu telefone entende que você vai para casa, ele pega, já mostra a melhor rota para você voltar para casa. Então, ele já começa a entender a rota que você faz todo dia, começa a querer te mostrar a melhor rota que ele entendeu que vai ser aquele seu percurso, que é um padrão diário. Um robô aspirador que limpa na sua casa, ele começa a aprender qual a melhor forma para não ficar preso em cantos. Então, essa inteligência artificial está realmente cada vez mais próxima no nosso dia a dia, né? E pode ser usado para muita coisa, mas também pode ser bastante invasivo. 7h18, esse foi o quadro de tecnologia de todas as quintas-feiras aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista, apresentado pelo especialista Cássio Gainetti. Cássio, obrigado pela análise, pelas informações, uma boa quinta-feira, um feliz 2020 para você, que você esteja ao longo do ano, como em 2019, sempre junto aqui do ouvinte da Jovem Pan Santos. Obrigado, Paulo. Bom dia, bom ano a todos. 7h19. Olha, posso comentar uma coisa aqui que o Cássio estava falando? E o Paulo Andrade vai ser processado aí, porque ele disse que tem aquele roubo e diz que fica limpando a casa o dia inteiro. Logo vai entrar com uma ação, né, Paulo? Trabalhista, né? Excesso e exploração, né, do robô. Agora, você acredita, Marcelo, que a inteligência artificial dos robôs possa ser uma ameaça para a humanidade, como acontece em alguns filmes de ficção científica? Para um bom fã de Blade Runner, né, como sou eu, desde o antigo, desde Ruttenhauer, né, do falecido Ruttenhauer, excelente ator alemão, até com Harrison Ford, né? Harrison Ford, sensacional. Mas muita gente aposta nisso. Eu assisti outro dia uma palestra de um santista que é uma celebridade nacional em gestão de produtividade, que é o Cristian Barbosa. Excelente palestra sobre isso, sobre os postos de trabalho que serão perdidos e sobre a evolução do aprendizado das máquinas. As máquinas irão aprender. Todo filme futurista que você assiste, quando você assiste seriados como Black Mirror no Netflix, que é um seriado britânico que se dedica a fazer uma crítica que não é nada velada, é uma crítica muito clara ao uso abusivo da tecnologia, você percebe o seguinte: as máquinas aprendendo acima dos humanos, e elas se voltam contra a humanidade. No fim, eu prefiro... é o grande medo, né? Eu preferia ser aquele cético que fala, não, sempre vai precisar de um humano para operar as máquinas. Mas nós estamos chegando num nível que eu acho que isso pode acontecer sim, o computador aprender mais rápido e ele se voltar contra a gente, porque um dia ele vai aprender que ele tem poder para isso, e ele tem. O computador já ganha dos jogadores, né? Sim. O campeão mundial de xadrez, o campeão mundial em vários esportes de habilidade perde para o computador, né? Os algoritmos, Paulo, eles conseguem aprender absolutamente tudo. Eles aprendem muito mais rápido que a gente, aprendem aquilo que a gente não contar para eles. Processam mais rápido mesmo também. Mesmo que a gente não queira programar, não queira processar, um dia eles vão ser tão sofisticados que eles vão aprender. Hoje você tem no celular, na parte de dicionário, um aprendizado contínuo.
Você escreve uma palavra, ele não conhece, ele percebe depois que você já escreveu essa palavra e ele já complementa para você. Então isso hoje é prática normal dentro do celular. Quem aqui nunca ficou embasbacado, não ficou impressionado quando você estava falando de alguma coisa, daqui a pouco você entra no Google e você vê lá justamente o que você estava falando. Né? Primeiro é pelo teu histórico de busca, né, que isso acontece. Segundo, que já há softwares que buscam até o que você está conversando. Agora, Marcelo, o que ele estava falando em relação à inteligência substituir o ser humano, várias profissões já se extinguiram. Se você colocar assessorista, não existe mais, os elevadores são inteligentes. Se você colocar os motoristas, porteiro, né, se você colocar, sabe qual é a extinção? Porteiro de prédio. Tudo eletrônico. O Obama não deixou que fosse largamente utilizado Google, já né? o carro autônomo. Que é do Google. O carro autônomo, se fosse, ele já podia estar em vigência nos Estados Unidos. Risco, amplamente, né? Há muito tempo. Risco, né, mas ele eliminaria mais de 20 milhões de postos de trabalho de cara. Isso causaria uma crise social nunca antes vista nos Estados Unidos. Então, eles criaram mecanismos para barrar isso ou fazer de uma transição mais lenta. 7h22, o ouvinte Jefferson mandou bom dia, Paulo. Queria que vocês mandassem um alerta à prefeitura, que está fazendo a ponta da praia maravilhosa, mas infelizmente o pessoal sem educação está estragando o jardim na saída da Barquinha, fazendo aquele caminho de burro, entre aspas, que está ficando horrível ali. Logo na frente da Barquinha está um lamaçal. Talvez a instalação de outra faixa de pedestre um pouco mais à frente e a substituição da floreira do canteiro central, que ficasse de passagem, já arrancaram para criar essa passagem, esse caminho de burro. Infelizmente, já falamos. Infelizmente isso não pode. Nós temos aí uma contramão, que seria o Código Nacional de Trânsito, que determina que as faixas de pedestre sejam mais próximas da esquina possível. Né? Tanto que, se você lembrar, elas antigamente eram mais para dentro, hoje elas estão mais na ponta. E eu acho isso também uma burrice do Código Nacional de Trânsito, pois eu acho que as faixas de pedestre, a minha grande briga que eu tive até com a CET na época para fazer uma faixa em frente ao Pátio Paranga, era justamente que você tem que fazer faixas de segurança aonde o público atravessa, aonde você tem maior fluxo. Não adianta. Hoje mesmo eu e o Paulo fomos atravessar para pegar meu carro do outro lado. Não, vamos respeitar a faixa, não foi o que nós falamos? Mas o mais óbvio era atravessar frontalmente. Então, 7h24. Repita. 7h24. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Olha unidos pela água e gente, o verão chegou, economiza aí minha gente, lavar a casa, lavar a louça, não dá para ser falta, liga no banho demorado, não dá para rolar, porque água é pra economizar. No verão, o consumo de água aumenta. Se todos ajudarem, não vai faltar alegria, diversão, nem água. Sabesp e Governo de São Paulo. Estado de respeito. Que tal começar 2020 com descontos especiais no Colégio Objetivo? Gostou? Então inscreva-se no concurso de bolsas Desafio Objetivo. É agora, no dia 11 de janeiro. E tem também o Kids Challenge, com atividades lúdicas para crianças da educação infantil. Acesse www.objetivobaixada.com.br e saiba como participar. 2020 com quem é referência em educação na Baixada Santista e não para de inovar. Vem pra Top 20 do Brasil. Ensino forte, bilíngue e com amor só pode ser no Objetivo. Objetivo, força no ensino, sucesso na vida. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h25, você ouvinte da Jovem Pan Santos acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista e você participa mandando mensagem de texto WhatsApp para o 997880966. Repita. 997880966. Marcelo, nós comentamos de tecnologia com o Cássio Gainetti no bloco anterior e uma pesquisa comandada pelo magnata, criador do Windows, do Bill Gates, a pesquisa criou uma bacia sanitária que o resíduo líquido, vamos chamar de resíduo líquido, é transformado pela bacia em fertilizante e o resíduo sólido é transformado em energia. Ou seja, o uso dessa bacia
eliminaria, imagine só, redes de esgoto e estações de tratamento de esgoto e poluição de rios e poluição de mar e valas a céu aberto, eliminaria tudo isso. A bacia sanitária, com essa tecnologia, já está criada. Negócio agora é uma questão de custo para a implantação, né? Notícia alvissareira, né? O Nicolau, que é um especialista escatológico, inclusive, fica muito feliz com isso. Agora, você transformar os excrementos em energia, em material reutilizável, é fantástico, né, Paulo? Porque hoje você despeja no mar, despeja no meio ambiente, queira ou não queira, as pessoas não enxergam isso. Tá lá longe, quilômetros adiante, mas tá no mar. Tá lá, e às vezes nem tão adiante assim, né? Esse é o primeiro passo depois. A gente tem que cuidar de uma outra questão muito grave, que é o próprio lixo, né? Não tem mais aonde enfiar lixo aqui no mundo. Agora, isso é muito bacana, porque o vaso sanitário já fazer esse papel, não tem desculpa mais, né? Basta você instalar aquilo, você tem que instalar o equipamento, claro. Mas os governos deveriam ir mais adiante. Isso sendo produzido em larga escala, deveriam obrigar ou fornecer gratuitamente para toda a população. Isso é fantástico. É um energético natural que sai do bumbum. Seria o Red Bumbum em vez de Red Bull, né? Não temos mais Red Bull. Para que energético? Teremos o Red Bumbum. Resíduo líquido seria fertilizante, resíduo sólido transformado em energia. Falando sério, Marcelo, muito legal. A luz, tá faltando luz aqui na minha casa. Dá para você usar o meu vaso sanitário aqui hoje? Olha lá que legal. Chama o vizinho. Chama o vizinho. Mas assim, o que vocês comeram hoje? Eu tô precisando de vocês. Não, realmente... Mas é uma notícia muito legal. O Bill Gates, o uso dos recursos, da Não fortuna nem dele como funcionaria para isso. financiar uma pesquisa desse tipo, impressionante. Não é difícil, você senta no vaso e pronto. E o vaso faz o negócio. O uso não é difícil, Nicolau. Não, foi desenvolvida a tecnologia para... Mas deve ser o tratamento completo, não é só você. A estação, deve ter todo a ligação, deve ser o sistema ponta a ponta, né? Porque não existem é só algumas o vaso, coisas, né? que é fácil de imaginar. Por exemplo, no Japão, eles desenvolveram a rede elétrica do metrô com utilização da escada rolante. Então a própria escada rolante ela gera energia, aonde ela alimenta e as pessoas vão pisando e o próprio degrau vai baixando com o peso da pessoa e vai gerando energia. Então é uma coisa assim, mas é fácil de entender. Agora, como o excremento viraria energia, não consigo nem imaginar. Foi o financiamento da pesquisa pelo Bill Gates. 7h29. O presidente Jair Bolsonaro inicia a terceira visita dele à Baixada Santista. Nós comentamos ontem aqui, não foi, Paulo Andrade, que ele viria, inclusive, viria para o Forte dos Andradas novamente, mas visitaria a Ponte dos Barreiros. O governo federal liberou uma verba de 58 milhões para a recuperação da Ponte dos Barreiros. Nicolau, você pretende recepcionar o presidente Jair Bolsonaro aí em alguma etapa da visita dele aqui à Baixada Santista, a terceira visita como presidente? Gostaria muito, gostaria até de fazer uma selfie com ele. Você sabe que eu gosto do Bolsonaro, sou fã dele e votei nele. Mas me parece que ele vai, se ele ficar até mais tarde, ele deve ir na inauguração do novo PS lá da Santa Casa também. Uma live às 18 horas. Uma live dele com o Verve falando sobre o caso do Irã e Estados Unidos ontem, né? Tem uma live, segurando a Constituição na mão, falando que o seu Luiz Inácio Lula defendeu o enriquecimento de urânio, porque fez um idiota, acordo. né? Então ele não se furtou, não. Ele falou assim, falam pro Brasil ficar quieto. É que assim, não é que falam pro Brasil ficar quieto. Estava escutando na edição nacional da rádio antes de vir para cá. A questão aí é outra. O Irã, ele é o quarto comprador do Brasil, são bilhões. Então, o Brasil usa bem comercialmente o Irã. Ele consome bem do Brasil. Então, o Brasil não deveria se expor, deveria se manter neutro para não prejudicar a economia. E muitos economistas dizem isso, que esperam que o presidente não vá para cima do Irã para não prejudicar isso hoje. Mas ele não se furtou, eu acho que do ponto de vista ideológico ele foi muito firme. Quando disse que o outro presidente fazia isso, ele não concorda com isso. Mas eu acho que até que foi um discurso mais comedido comparado com o que a gente está acostumado a ouvir. Mas o próprio discurso do Trump ontem
Foi bem mais demonstrou temperado. que parece que o Irã já se conformou simplesmente com aquele pequeno bombardeio. Foi mais temperado e assim, ele não precisa falar aquelas coisas, não, conseguimos alguma dissuasão sobre o Irã, parece que às vezes ele está tripudiando, né? Mas já demonstra que não vai ter Terceira Guerra Mundial, como já se apontava. É muito diferente, Paulo, as pessoas não entendem que o que aconteceu na Primeira e na Segunda não dá para comparar com o que está acontecendo agora. Primeira e Segunda Guerra aconteceram no centro do universo que era a Europa. Era no centro de tudo, com participação de China, ainda que de maneira mais branda, mas de Rússia, União Soviética e Estados Unidos de maneira muito ativa. Hoje não, a gente tem aí a Rússia de um lado olhando de longe, mas sem se meter muito, a China também, porque não interessa para eles, e o centro é os Estados Unidos. A Europa não tem nada a ver com isso. Então não vai ter uma guerra mundial por causa do Irã só e dos Estados Unidos. Não é o foco, ninguém quer isso. O discurso do Trump ontem mostrou que eles se pacificaram e parece que eles deixaram o Irã jogar aquelas bombinhas lá no Iraque e tá tudo certo. O comentarista Marcelo Pavão, na terça-feira aqui, ele matou a charada, não foi, Paulo Andrade? Ele falou, o Trump deu o motivo para o Irã pressionar por verbas e por vantagens comerciais outros países. Eu vou jogar bomba, eu vou enriquecer. Não faz e tal. Vai ganhando e fica por isso mesmo. E no fim a gente tem aquela desconfiança. Será que não é? Agora tem uma outra interpretação que eu recebi ontem, eu mandei para Paulo Andrade até, é que o Irã teria contratado o treinador Fábio Carilli e aí tinha dado uma recueta nessa... para ficar na defensiva, pode ser. Nessa questão do contra-ataque, né? O Carilli chegou lá no Irã e já... Vamos fazer um ataque mais moderado. Uma recueta. 7h33. Repita. 7h33. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Atenção empresários e motoristas. Se você precisa realizar exames toxicológicos para admissão, demissão ou renovação da CNH categoria C, D ou E, o lugar certo é a UMA, Medicina e Segurança do Trabalho. O melhor preço, resultados mais rápidos, laboratórios credenciados, profissionais qualificados e certificados e coleta indoor sem taxa para clientes. UMA, ligue 3797-0800 ou acesse umasantos.com.br. UMA, trabalhamos para ser a solução. Este é o nosso objetivo. Diploma Digital é mais uma novidade do governo federal por meio do Ministério da Educação. Agora também vamos ter o diploma de curso superior no celular, tablet, computador. Mais prático, mais econômico e como tem certificação digital, é a prova de falsificações. É o MEC trazendo inovação para você. Instituições de ensino superior, acessem mec.gov.br para saber como fazer a transição para o diploma digital. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você está pronto para mudar o mundo? Afinal, você nasceu para reinventá-lo. Um mundo repleto de novas ideias, feito de conhecimento e compartilhamento. Um lugar onde viajar para o espaço é tão normal quanto preservar o meio ambiente. Ser amigo de uma inteligência artificial é tão normal quanto respeitar a diversidade. Encontrar o novo, essa é sua essência, essa é sua universidade. UNAERP Campus Guarujá. Consulte provas agendadas ou use sua nota do Enem. Inscreva-se. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h35, 25 minutos para as 8 da manhã. Você, ouvinte da Jovem Pan, participa do Jornal da Manhã Litoral Paulista por mensagem de texto WhatsApp para o 997-880966. Repita. 997-880966. O ouvinte Joseph mandou assim, depois da desenvolvimento da bacia sanitária, o nome do Bill Gates vai mudar para Mr. Marofa. Mandou o ouvinte boa. Joseph. O ouvinte Luiz diz assim, não pode esquecer os gases que serviriam para cozinhar. Ia ser problemático. Mandou o ouvinte Luiz, todo mundo brincando aí com a questão da bacia sanitária criada a partir de uma pesquisa financiada pelo Bill Gates. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, seria Abraham, né? Mas é Abraham. Mais conhecido como Abrão, né? Ele foi alvo de piadas nas redes sociais ontem,
depois de escrever impressionante com C em vez de 2 S's, em resposta a uma publicação do deputado Eduardo Bolsonaro no Twitter. Para o ministro da Educação, que coisa, hein, Marcelo Marçal? Sem muita educação, né? Mas deve ser imagina muito... a quantidade de memes que um negócio Mas desse deve ser permite, muito impressionante, né? Marcelo. É impressionante, com SS, viu? É impressionante com SS. A pessoa tem que se preocupar. Quando ele twitta, ele tem milhões de seguidores. É o ministro da Educação. Não é um de nós aqui mortais. Temos alguns, a gente está impune até um certo ponto. Uma pessoa dessa não pode escrever nada indiscriminadamente. Foi o grande início conturbado também do próprio presidente da República. Saiu escrevendo muita coisa sem uma assessoria, sem um filtro. Precisa ter um filtro nessas horas, precisa ter alguém do lado para olhar. No mínimo um corretor ortográfico. Essas pessoas não têm... no mínimo um corretor ortográfico. Pode ser até aquele do WhatsApp, que é... Pode ser. Né? Aquele do WhatsApp já é Mas bom. Mas aquele lá põe a gente, às vezes, umas encrencas, né? Põe. Tu escreve e não percebe e manda, ele escreve palavras não muito... republicanas. Mas não pode, né, Paulo? Não pode. Feio. É um erro muito grosseiro, né? Impressionante, com C no lugar de 2 S's, e fica mais grosseiro ainda vindo de uma pessoa que ocupa um cargo de ministro da Educação. Né? Um cargo exemplificativo, um cargo de exemplo, um cargo que você tem que olhar e falar assim, nossa, esse ministro da Educação realmente eu posso me pautar pela postura, pela conduta, pelo jeito dele. As pessoas são escolhidas também por isso, mas foi uma mancada assim, do tamanho do universo, terrível. Inexplicável, né? Mas com X esse inexplicável, né? Já o Van Traub, ele já tinha confundido o nome do escritor Kafka com o Kafta, né? Comida árabe. O espetinho. Árabe, né? O espetinho. Ele já tem um histórico, o ministro da Educação, Abraham Van Traub. 7h38. São duas notícias relacionadas. Uma delas é que Primeiro vamos mandar um abraço, né, para o ouvinte de Cubatão, do Vale Verde, o ouvinte Luiz Cardoso, do Vale Verde, em Cubatão, nosso ouvinte aqui todos os dias da Jovem Pan. Um super abraço para o Luiz Cardoso. São duas notícias relacionadas. Primeiro, Marcelo Marcioli, que a mãe do bebê morto em Praia Grande, um crime que chocou, né, pelas agressões, que o bebê foi alvo do padrasto, né, do companheiro dela, a Júlia de Andrade Cândido, ela teve a prisão relaxada, né? A juíza deixou de decretar a preventiva da acusada porque não houve pedido de custódia cautelar. A juíza Lívia Maria de Oliveira Costa entendeu que a mulher não cometeu o crime de falso testemunho para proteger o companheiro, o padrasto do bebê. Agora, outra notícia é que ela foi resgatada ontem à noite, em Praia Grande, do Tribunal do Crime. Ela já estava condenada à morte pelo Tribunal do Crime, estava num barraco, a polícia militar tinha sido sequestrada, a mãe, a polícia militar recebeu uma denúncia, a viatura foi até lá, 3 homens que tomavam conta do barraco correram, ninguém foi preso, e a mulher foi resgatada. Ela já tinha recebido pena de morte, que não existe no Brasil pela justiça oficialmente, mas existe no crime, não é? E foi um crime muito cruel, os contornos aí de crueza, né? Menino com mordidas no rosto, costelas quebradas, uma coisa terrível, uma criança de 1 ano de idade. Na verdade, o relaxamento de prisão ocorreu porque há um conflito entre as versões do padrasto e dela. No caso dela, ela teria sido presa pelo crime do falso testemunho, porque o delegado entendeu que ela estaria mentindo da versão dos fatos. E a juíza entendeu que não, né? Porque ela estaria tentando acobertar o homicídio. Ela não teria participado do homicídio diretamente, mas estaria tentando acobertar. A juíza entendeu que há uma diferente versão de cada lado. O padrasto fala uma coisa, ela fala outra, e então isso precisa ser melhor apurado antes de deixar alguém preso. É uma decisão que tecnicamente se espera.
não é algo que surpreende. Razões, né, Marcelo? Porque você tem uma versão contra a outra, na verdade. Fora o crime em si, bárbaro, né? De um menor totalmente incapaz, né? Porque não existe reação que ele possa ter tido. E o que leva, né, um ser humano a fazer a mesma droga, Paulo. Mesmo droga, álcool, e outra, eu não consigo entender o que desperta no ser humano isso. A versão que ela tinha dado, né, Nicolau, que era uma versão falsa, seria que a criança caiu de uma escada, seria essa. Mas essa versão foi dada de maneira informal na delegacia, não foi um depoimento. E aí, quando chegou a hora do depoimento, ela permaneceu em silêncio, como é direito dela. Que nem o crime que o Paulo falou, droga. Mas e o crime daquele caso como é que é? Nardoni? Que também uma criança. Sabe, eu não consigo entender o que leva o ser humano a cometer esse tipo de crime. 1 ano e 3 meses a criança, indefesa, total, incapaz né? de fazer qualquer coisa contra alguém. Então, assim, eu não consigo compreender. Eu gostaria até de tentar compreender, mas para mim é incompreensível isso. 7h42. Então a mãe do bebê foi sequestrada pelo Tribunal do Crime, mas foi depois resgatada pela Polícia Militar. Um turista de 18 anos morreu afogado em Praia Grande, no Oceano. É o típico caso, né? Entre 16 e 24 anos, morador do interior de São Paulo, esse aí era de Taboão da Serra, foi levado por uma corrente e foi resgatado. Minutos depois, já estava morto. Os salva-vidas conseguiram encontrar o rapaz, mas foi fazer a tentativa de respiração artificial, mas ele não resistiu. Isso é uma outra coisa também. Sempre muito triste. Incompreensível, porque é recorrente. Eu não sei se é culpa das autoridades, culpa de falta de informação. Aqui mesmo, aqui no emissário, aqui em Santos, vira e mexe tem gente se afogando. Na Praia Grande é muito comum, né? O número de pessoas se afogando. São aquelas pessoas que nunca viram mar e confundem talvez com uma piscina e vêm para cá e querem entrar no mar e acabam... fora os que bebem, né? Isso aí já entraria mais os adultos, né, o Paulo? Os que bebem e começam a entrar e perdem o pé, né? E não conseguem mais voltar porque a maré puxa. Mas o perfil do afogado, assim, na grande maioria dos casos aqui na Baixada Santista, bebe, no litoral de São Paulo, é jovem, do sexo masculino, entre 16 e 24 anos, e ou bebeu ou comeu muito antes de entrar no mar. E surpreendentemente, a maioria sabe nadar. É a soberba de, comigo não vai acontecer, eu sei nadar, eu posso ir mais fundo, e aí bebe também porque acha que sabe nadar. E reiteradamente os bombeiros fazem campanhas, aparece na televisão, olha, quando for no mar, não entre, quando for beber... Não vá ao fundo. Mas você sabe tem um monte de campanha e ninguém escuta. Época de temporada na Praia Grande, mesmo em Santos, ou aqui no litoral norte, existem aquelas... eles ficam com uma lanchinha, né? Ou jet ski, às vezes, né? Também, mas não é todo dia que eles têm condições de fazer isso. E é exatamente quando acontece o maior problema. Agora, em São Paulo, que não tem mar, as chuvas provocaram transtornos graves novamente. Hoje, São Paulo não consegue lidar com as chuvas. Na terça-feira, uma mulher de 38 anos tinha sido levada pela enxurrada na noite de terça-feira. Ela sumiu por volta das 10 da noite na região do Piscinão do Limoeiro, na região de São Mateus, na Zona Leste. Ontem, uma mulher morreu também, presa nas ferragens da empresa em que ela trabalhava. Na enxurrada, os bombeiros não conseguiram. Uma mulher de 34 anos morreu no interior da empresa, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. O prédio fica ao lado de um córrego que transbordou. Ela estava presa entre estruturas metálicas, foi retirada por uma equipe do SAMU, porém não resistiu. E em São Paulo também, um morador de rua encostou num poste e morreu eletrocutado ontem durante as chuvas. Uma casa desabou em Mauá, na Grande São Paulo, mas nesse desabamento não houve vítimas. Na sua maioria, você pode perceber que não são nos grandes centros da cidade. Geralmente, aí é Grande São Paulo, né? Os problemas acontecem no entorno, né? nas periferias.
E isso é falta de planejamento total, né? Planejamento na parte de obras da prefeitura, e também as invasões propiciam isso, e vão construindo, e não tem onde morar e vai deixando. Desabamentos acontecem muito em função disso. Santos, nós tivemos uma época muito grave em relação a isso, né? Porque você pegar aí o Morro Santa Maria e alguns outros morros são todos invadidos. Então, esse tipo de acontecimento é um problema que não se resolve em 1 ano, 2 anos, ou tem como prevenir. É um problema de planejamento de 20 anos. Enquanto não tivermos um planejamento sério, né, usarmos os mesmos métodos que os orientais usam, né? Porque se você for para a Coreia do Sul, você vai ver que eles fazem planejamento para 10 anos, 15 anos. Por isso que hoje, há 30 anos atrás, eles eram muito inferiores do que o Brasil, e hoje eles são 30 anos na frente do Brasil. Durante o período de férias do Jornal da Manhã, no dia 23 de dezembro, na primeira grande chuva dessa temporada de chuvas em São Paulo, já tinha morrido em Santana, em São Paulo, mesmo na cidade de São Paulo, Santana, na Zona Norte, morreu um motorista de aplicativo afogado na garagem da casa dele, que foi inundada pela chuva. E o motorista morreu. 7h47. Repita. 13 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. UMA Medicina e Segurança do Trabalho informa a hora certa. Jovem Pan, 7h47. Hora certa, um oferecimento de UMA, Medicina e Segurança do Trabalho. Nessa você pode confiar. Preço baixo é na Van. Janeiro é o mês das férias. E para ficar mais divertido que isso, só aproveitando o Liquida Tudo Avan. Nesta semana, aparador de grama Tramontina 1000 watts, 10 vezes de R$ 14,99. Mangueira Jardim Tramontina 25 metros, de R$ 79,90 por R$ 49,99. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Toda loja em 10 vezes sem entrada e sem juros para compras acima de R$ 500. Na corrida do preço baixo, a Avan é campeã. Olha unidos pela água e gente. O verão chegou, economiza aí, minha gente. Lavar a casa, lavar a louça, não dá para ser falta. Liga no banho demorado, não dá para rolar, porque água é pra economizar. No verão, o consumo de água aumenta. Se todos ajudarem, não vai faltar alegria, diversão, nem água. Sabesp e Governo de São Paulo. Estado de respeito. E você? Deu aquela exageradinha, né? Comeu o que não deve, bebeu um pouquinho a mais. A gente sabe como é. Mas agora chega. Comece o ano com tudo e mude tudo que está te incomodando. Emagreça rápido e com saúde na Clínica 7. Tratamento a partir de R$ 485 por mês. Um ano novo, um novo corpo. Ligue agora e faça sua avaliação gratuita. 3307-2677. www.clinica7.com.br. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h49. Você, ouvinte da Jovem Pan, participa do Jornal da Manhã Litoral Paulista por mensagem de texto WhatsApp para o 997880966. Repita. 997880966. O ouvinte Flávio Ponciano, sobre o afogamento, ele diz assim: bom dia, ótima quinta-feira à mesa, água no umbigo, sinal de perigo, e a máxima do Corpo de Bombeiros, no GBMAR, Grupo de Salvamento. 7h50. Marcelo Marçaioli, a Justiça do Rio de Janeiro determinou ontem que a Netflix tire do ar o especial de Natal do grupo humorístico Porta dos Fundos, aquele da polêmica toda que retrata Jesus Cristo como um homossexual que se envolve com Lúcifer e a mãe de Cristo, Maria, traindo o marido com Deus. O especial de Natal gerou muita polêmica, houve um atentado contra a sede da produtora da Porta dos Fundos, na zona sul do Rio de Janeiro. 2 coquetéis Molotov foram lançados no dia 30, na madrugada de 24 de dezembro.
Um dos acusados pelo atentado, Eduardo Fauzi, de 41 anos, fugiu, viajou para a Rússia antes de ter a prisão decretada, e ontem a decisão de tirar o especial do ar com multa e proibindo qualquer outro tipo de divulgação. A multa é de R$150 mil por dia em que o filme for veiculado, a primeira tentação de Cristo. A decisão de tirar do ar foi tomada pelo desembargador Benedito Abicair, da 6ª Câmara Civil, num instrumento proposto por uma associação chamada Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, um grupo religioso carioca. Então, Paulo, esse debate ele ainda não termina por aqui, estamos na segunda instância, ele vai à terceira com certeza, porque ele envolve garantias constitucionais, vai passar pelo STJ e vai chegar ao STF. Mas o desembargador, ele vai na linha do mau gosto, do escárnio, mas não do escárnio, o cômico, né? Mais pro tragicômico. Eu vou ser muito sincero, eu já assisti muito material do Porta dos Fundos, mas eu achei esse de mau gosto, eu não gostei. Eu não tenho, sinceramente, eu não vejo propósito, eu acho muito apelativo você usar isso. E não é uma questão, mas é porque eles pintaram Jesus gay, eles podiam pintar ele como um comprador compulsivo. Para mim seria desrespeitoso do mesmo jeito. Marcelo, qual é a parte engraçada? Qual é a parte hilária? Onde você riu? Eu acho que todo humor ele tem que ter esse lado engraçado. Se fosse algo, vamos esquecer o lado moral, se fosse algo engraçado, tudo bem, né? Mas não é engraçado, é de tremendo mau gosto, é ofensivo. Eu não consigo compreender o que acontece. Agora, sinceramente. Você percebe uma coisa, Nicolau, normalmente essas questões de censura, você tem muita gente levantando bandeira, muita gente defendendo, mas você percebe nesse episódio que tem pouca gente se manifestando de maneira fervorosa, favorável ao Porta dos Fundos. Não tem. Ninguém. Quem tá? A imprensa. Você entra num site como o UOL, tá lá a manchete. Quem é o desembargador que censurou o Porta dos Fundos? Então, assim, a imprensa tá revoltada porque tem a preocupação eterna de que ela seja a próxima vítima. Mas eu achei que dessa vez não me atraiu, não assisti, não quero assistir, não vou assistir, não gosto. Agora, eu acho que o que o desembargador colocou ali talvez não se sustente. Porque passaram do ponto, porque toda ação provoca uma reação, são frases que ele escreveu ali. Eu acho que isso talvez não consiga se manter. O Ministério Público, é sempre bom lembrar, também foi favorável a essa liminar. Ele também optou pelo deferimento dessa liminar porque entendeu que houve esse abuso do direito de liberdade de expressão. A liberdade de expressão, no fim das contas, ela é utilizada hoje largamente por todo mundo. Eu posso falar porque eu tenho liberdade de expressão. Precisa ter um certo cuidado, né? Precisa ter um certo cuidado. A própria comunidade aí, LGBT, precisa também prestar atenção que muitas vezes é essa manipulação. Essa manipulação, o humor mesmo manipula isso. Usa para o mal esse tipo de coisa. Eu não gostei, eu sinceramente acho que essa decisão acaba caindo na terceira instância, porque vão preservar aí o direito constitucional da liberdade de expressão acima de tudo, mas eu não gostei. Mas aquela pergunta que eu te fiz, Marcelo, no intervalo, e não é engraçado. A igreja não poderia processar a Porta dos Fundos porque é ofensiva à igreja cristã, à igreja católica. Mas é que nem quando fazem humor com os muçulmanos, com terrorismo, né? Você pega uma charge de um cara cheio de dinamite amarrado ao corpo, falando alguma coisa supostamente engraçada. Também isso daria o direito, então, das mesquitas processarem. Enfim, eu acho que a coisa tem que ser comedida, Nicolau, mas eu acho que a igreja tinha assim, que tomar uma posição. Aí não foi nem a Igreja Católica de maneira formal, foi uma associação ligada, mas eu, sinceramente, eu achei de muito mau gosto, ainda mais num país com larga maioria cristã. Agora, a liberdade de expressão ela deve realmente ser absoluta, inclusive em relação a valores religiosos que uma parcela da população tem, outra parcela da população não tem. Realmente há consequências de violência, como houve no caso do semanário Charlie Hebdo em Paris em 2015,
que foi alvo de um atentado com muitas mortes de muçulmanos em função de ironização de valores muçulmanos. Houve um atentado aqui também contra a Porta dos Fundos em função de mexer com valores religiosos cristãos. A liberdade de expressão deve ser absoluta. Agora, a questão do respeito aos valores dos outros é uma questão de bom senso, não é? É isso. Não é uma isso. questão de justiça, é uma questão de bom senso. E você sabe o que piorou, Paulo? Eu acho a postura pós. Quando deu a polêmica toda, e já era esperado, esses humoristas eles já tinham que estar esperando, olha, a gente vai botar isso no ar, e assim que entrar no ar vai ter uma chuva de gente criticando, a gente precisa ter uma resposta pronta, até que fosse a politicamente correta, mas precisa ter um discurso para essas pessoas que vão se sentir atacadas. E não, eles vieram e continuaram tirando sarro. Aí começaram a tirar onda da crítica, começaram a tirar onda dos próprios cristãos, da própria Igreja Católica e dos adeptos da religião. Então isso não ajuda também, jogar gasolina na fogueira não ajuda. E aí a gente não está falando de liberdade de expressão, está falando do que o Paulo falou, bom senso, respeito. O cara tá ferido, o cara tá magoado, ele não gostou do teu humor. Pra que pisar em cima? Pra que pisar na cabeça? Eu, sinceramente, dessa vez, eu acho que eles pisaram na bola feio, foi todo mundo assistir, foi um recorde de audiência, porque polêmica dá audiência, mas a médio e longo prazo, eles vão perder muita gente que gostava deles. 7h57, ouvinte Regina, do bairro da Vila Belmiro, manda bom dia, Paulo, e todos aí presentes, bom dia, Regina. Ela diz que quer deixar claro a indignação dela, precisa tomar a vacina contra o tétano, e se encaminhou à policlínica lá da Vila Belmiro, do bairro, foi informada que há tempos está em falta em todas as policlínicas de Santos, inclusive a da hepatite também. Absurdo mesmo, porque são vacinas básicas, gratidão por enviar, vamos ver se conseguimos. Está faltando, Nicolau? Está faltando sim, eu vi uma reportagem faltando vacina, deve chegar terça-feira agora. Diz que vai chegar em toda a região está faltando vacina, não é só em Santos não. Toda a região da Baixada Santista. Olha, na terça-feira participou do Jornal da Manhã Litoral Paulista o secretário de governo da prefeitura, Rogério Santos. Ele deu em primeira mão aqui no jornal que a notícia que circulou ontem, né, que Santos foi a primeira colocada no ranking de limpeza urbana pelo Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana deste ano de 2019, do ano passado. Santos ficou com 0,743 entre as cidades com mais de 250 mil habitantes. Guarujá aparece em 23º lugar. Tem um dado negativo aí, Marcelo, sobre isso, que é a produção de lixo. Santos também, junto com o Rio de Janeiro, é uma recordista na produção de lixo, 450 quilos por habitante por ano. Esse ranking é feito desde que foi implantada no Brasil uma política nacional de resíduos sólidos. E o que eu achei interessante aí, o Rogério falou na terça-feira e me chamou a atenção isso, ontem a gente viu nos jornais essa notícia, é que Santos poderia usar isso, ela vem sendo colocada entre as 4 primeiras desde que foi criado esse ranking, até como um marketing positivo para a cidade, né? Eu lembro que teve uma época que uma cidade pequenininha do Nordeste fez o marketing de a cidade mais limpa do Brasil, né? Santos poderia usar isso como marketing, Marcelo Marsaioli? Não sei, né? Precisa tomar cuidado. O marketing ele pode sempre ser uma faca de 2 legumes aí, né? Então precisa tomar um certo cuidado. Eu acho que o ponto... A gente tem que sempre ver... Eu sou um otimista por natureza, né? Então... A gente precisa ver o ponto positivo. A cidade precisa ainda melhorar muito. Ainda acho que a coleta. No lixo, isso, né? Ainda acho que a coleta falta muito para a gente chegar. Seletiva, principalmente. Chegar em ser uma referência, né? Chegar em ter excelência, ainda falta. E não quer dizer que se a gente está bem no índice, que a gente seja ótimo. Não quer dizer. Em hipótese alguma. Quer dizer, dentre os mais ou menos eu estou em primeiro, é isso? Então, aquela história de que em terra de cego, quem tem um olho é rei, é isso? É aquele negócio, né? Você vai para um lugar que só tem gente feia, e aí você vê a menos feia e fala, nossa, ela é bonita. Nós pagamos... Olha, nós criticamos muito aqui, Nicolau Obeid, a população que foi assistir a queima de fogos, porque foram 113 toneladas de lixo retirados das praias de Santos. Absurdo, né? Em Guarujá foi mais do que em Santos ainda, depois da queima de fogos. Entre as 3 e as 8 da manhã, no dia seguinte, quem foi à praia estava tudo limpinho.
mas foram retiradas 113 toneladas de será lixo. que num trabalho de formiguinha É porquice não isso? daria certo se colocassem contentores, aqueles verdes e contentores cinza, para que jogassem as garrafas dentro dos contentores, espalhasse pela praia? Eu já pensei nisso. Exatamente aqueles contentores verdes com garrafas, né? Você poderia colocar, mas não vai ser todo mundo que vai jogar, mas vai ter uma grande parte. Hoje nós temos, e você sabe muito bem disso, você sempre fala isso, Paulo, que nós temos um lado dessa nova geração aí, a sua filha, a minha filha, que sempre olham bem esse lado, né, do ecológico. Mas você não acha que falta? Eu andei outro dia com um palito de sorvete na mão, umas 4 quadras, com papel e palito de sorvete na mão, pelo Gonzaga, e não tinha onde jogar. Aí você começa a ver aquelas porquice, palito nos vasos, nos canteiros, jogados no chão, aí fala assim, as pessoas são porcas mesmo, não tem que dizer que não. Mas também a grande dificuldade de você descartar é muito grande, é bastante. Então, assim, um palito de sorvete, você teria que ter uma lixeira para você jogar. Não tem. Se colocasse na praia um monte de contentor, você não acha que reduziria isso? Eu acho que sim. Santos tem até aqueles peixes, né, para jogar lixo reciclável, né, na praia, que são peixes assim. Mas eles estão pro lado de dentro, né? Eu estou falando na queima de fogos, deveria ter espalhado pela praia. Bom, de qualquer maneira, muito lixo na queima de fogos, mas Santos com o título de cidade mais limpa do Brasil, entre as com mais de 250 mil habitantes. Essa história. O copo tá meio cheio ou tá meio vazio, Marcelo Marsaioli? Eu acho que tá meio vazio, viu? Tá meio vazio. 8h03, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista desta quinta-feira, que teve o Paulo Andrade operando a mesa de áudio e participando, teve os comentários do Marcelo Marsaioli e do Nicolau Obeide, teve o quadro de tecnologia, falando sobre inteligência artificial na vida, no cotidiano das pessoas, apresentado pelo Cássio Gainetti, e teve principalmente audiência, carinho, companhia e muita participação do ouvinte da Rádio Jovem Pan Santos. Para você ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário, um pouquinho antes das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira para você que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista, Jovem Pan.